saudar a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma grande satisfação. Agora a responsabilidade toda do Francisco, né? Joaquim. Eu sou bom de nome. Joaquim, você é da Batista, né? Batista. Glória a Deus. Estive lá ministrando, né? Fiquei pulando lá. Ficou pulando lá? Que maravilha, né? Então tá bom. Pôs em prática aquilo tudo? Oh, maravilha. Então eu quero agradecer aqui o convite, né? Ao pastor Paulo e à pastora Edivânia, né? Pela graça do Senhor ter nos convidado para estarmos aqui nessa tarde. Como o pastor disse, eu sou o pastor, um dos pastores da Igreja Presbiteriana Central. Inclusive tem umas ovelhinhas aí, nossas aí, né? Glória a Deus, reverendo Osni Ferreira. Nós trabalhamos com família há mais de 12 anos na Igreja Central. E hoje nós somos um dos conselheiros do pastor Josué Gonçalves, do Ministério Família Debaixo da Graça, não sei se vocês conhecem, da Assembleia de Deus. Ele tem um Ministério de Família a nível nacional e nós somos um dos conselheiros dele. E é uma grande alegria, uma grande satisfação em poder conhecer os casais que estão aqui nessa tarde. Gostaria que os casais ficassem de pé agora, ou em pé, os casais agora. Tem muita gente que está sem os casais, né? Vocês, eu estou de costa para vocês, não tem problema, posso ficar de costa? Pode. Então é o seguinte, quero já começar fazendo uma dinâmicazinha com vocês. Vocês vão pegar na mãozinha, não é na patinha, tá? Na mãozinha da sua esposa, fica um de frente pro outro, desse jeitinho, vem cá, mano. Tá? Isso, olha lá, o pastor Paulo, isso, daquele jeitinho, ó. Só que não é para olhar para mim, não. Vocês vão fazer um exercício agora. Vocês vão ficar 1 minuto, eu vou marcar no relógio, olhando no fundo do olho da sua esposa, e a sua esposa olhando no fundinho do seu olho. 1 minuto, só que é o seguinte, sem falar nada, só olhar, ok? Então vamos lá, estou marcando agora, a partir de agora, 1 minutinho, valendo. Ok. Vou embarcar agora vocês. Teve muita gente que não obedeceu, tem gente que ficou conversando, tem gente que ficou dando risada, teve gente que ficou olhando para o teto, teve gente que não conseguiu olhar no olhinho do outro. Então, o que a gente quer entender com isso? Que 1 minuto parece uma eternidade, não parece? E 1 minuto, com a pessoa amada, você olhando no fundo dos olhos dela, o que aconteceu no decorrer desses anos de casado? Porque quando você lembra, quando você foi conquistar a sua esposa, o seu marido, o olhinho brilhava, não é verdade? E o que aconteceu com o decorrer do tempo? Hoje vocês não conseguem olhar nem no olhinho um do outro às vezes. E quando a gente pede para ficar 1 minuto em silêncio, para que Deus possa falar no coração de vocês, muitas pessoas começam a conversar, começam a olhar. Então, esse exercício, eu quero que vocês façam, não ainda hoje aqui, mas quando chegarem no lar de vocês. Marquem lá 1 minutinho, olhar no olhinho um do outro, e vocês vão ver a diferença, vocês vão compartilhar a diferença, porque agora não tem jeito de vocês compartilharem. Vocês vão compartilhar entre vocês o que vocês sentiram aqui nessa tarde, e o que vocês vão sentir à noite quando olharem um no olhinho do outro. Tem alguns que querem pisar na cabeça do outro, mas então pisa lá na casa, não vai fazer isso aqui agora não, ok? Podem se assentar. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Deus nos fala o quê? Dentre tantas coisas, ela nos fala da criação do universo. Então essa criação, ela fala do poder de Deus em nossas vidas. Assim como essa cadeira, você olhando para ela, vai falar sobre alguém que a edificou, a construiu, uma marca. Se você olhar aí para a roupa que você está vestindo, ela existe uma marca.
E a palavra de Deus, ela é a marca sobre as nossas vidas. Então, é o seguinte, quem que bolou essa ideia de casamento? Quem que vocês acham? Quem que vocês acham? Deus que bolou o casamento? Porque tem muita gente que está casado sem saber por quê. Tem gente que está casado, por quê? Porque alguém casou, então ele achou que aquilo era legal e resolveu casar também. E não entende o propósito verdadeiro da união matrimonial. Quando nós vamos ali para a palavra de Deus, nós vemos o seguinte, que no início, Deus criou o quê? Todas as coisas. Não é? No livro de Gênesis, quando a gente vê lá no primeiro dia, Deus criou, no final do dia, a palavra de Deus diz o seguinte, viu Deus que era bom. Não é isso? Só que quando ele chega lá no sexto dia, quem que ele faz? O homem, não é isso? Ele faz Adão. E ele muda essa conotação e viu Deus que era muito bom. Então, querendo você ou não, você é muito bom para os olhos de Deus. E se eu tivesse feito assim, fazer uma pergunta para você: Deus é suficiente em sua vida? Veja bem, Deus criou todas as coisas, não criou? Criou o homem, não criou? E aí eu te pergunto, Deus é suficiente em sua vida? Essa pergunta eu estou fazendo para os casais, certo? Para os casais. Se fosse solteiro, a gente ia ministrar de uma maneira diferente. Mas será que Deus é suficiente em sua vida? Se eu fosse pedir para vocês responderem, alguns falariam, sim, Deus é suficiente em minha vida. Alguns não saberiam responder. E outros talvez responderiam talvez. Não é isso mesmo? Mas se eu falasse para você, casado, que Deus não é suficiente em sua vida, é um choque, não é? Não é isso? Só que não é o Claudinei que está dizendo isso. Foi o próprio Deus que disse que Ele não é suficiente em nossas vidas. Vamos para a palavra de Deus? Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, a palavra de Deus nos diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus. Quem é que disse? Deus. Então não é o Claudinei. Então o que Deus disse? Não é bom que o homem esteja... Peraí, Deus não fez Adão? Adão, na virada do dia, Deus não vinha conversar com Adão? A palavra de Deus nos diz isso, não disse? E como será que Adão estava sozinho? Mas disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei o que? Uma auxiliadora que lhe seja o que? Idônea. Então, Deus, juntamente com o seu marido e a sua esposa, se tornam suficientes na vida de vocês. Ou seja, um cordão de 3 dobras. Então, o que acontece? Vamos entender. Então, Deus criou todas as coisas, viu que tudo era lindo, maravilhoso, vinha na virada do dia falar com Adão, mas de repente ele viu que Adão estava só. Se nós olharmos para a vida de Adão, Adão é um ser coletivo, porque ele agregava o macho e agregava a fêmea em uma só pessoa. O macho chama-se Ishi. Fala aí, homem. Ishi. Ishi. Você é um Ishi. E a mulher? A mulher, você é uma Isha. Fala, mulher. Isha. Ishi. Sabe o que significa Ishi? Pontudo. Será que o homem é pontudo? É o Ishi. Significa pontudo. E o Isha significa o quê? Côncavo. Será que a mulher é côncava? Mas Deus viu que Adão estava só. E Deus não estava ali na massa. Ele não fez Adão. Por que ele não fez mais um monte de Adãozinho? Porque Deus criou um só homem. E aí Deus faz o quê? Ele promove um sono profundo na mulher, no homem, e retira do homem o que? Que parte que ele retirou do homem? Uma costela. E fez quem? Então você, mulher, é carne de segunda. É, porque a costela, quando você vai no açougue comprar, não é uma carne de segunda. Então você é uma carne de segunda. Mas só que eu quero dizer para você, marido, essa carne de segunda, essa costelinha que Deus te deu aí, se você
besuntá-la com salzinho grosso, é isso, enrolar no papel alumínio, colocar no fogo e deixar e demorar bastante, deixar cozinhar legal, não fica uma carne saborosa? A costela não é uma carne saborosa? Então a sua isha é saborosa aos seus olhos e aos olhos de Deus. Mas aí esse é o plano de Deus. Quando nós vemos ali no 24, Gênesis 2, 24, por isso, então, antes no 23, o que disse ali Adão quando ele acordou daquele sono profundo? Então Deus fez o que? Primeira anestesia geral, e Deus fez o que? O clone, não é isso? Ele clonou Adão e fez quem? Eva. E aí Adão, quando ele acorda, o que ele fala no 23? E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Olha que declaração de amor que o Adão já fez. E você, marido, quantas vezes você tem dito para sua esposa que você a ama? Ou você só disse para ela no dia do casamento? E olha lá, porque tem muitos maridos aí que acham que não há importância nenhuma em dizer para a esposa que a ama. Igual um gaúcho. O gaúcho, ele é tido como... Tem algum gaúcho aqui ou não? Não. O gaúcho, ele foi numa festa de casamento, depois de 25 anos casado. Ele estava numa festa de casamento, quando ele estava retornando para a casa dele, a mulher começou a chorar desesperadamente. E ele perguntou: Bate, o que é isso? O que está acontecendo contigo? Está chorando? Sim, estou chorando, porque eu achei lindo e maravilhoso quando o marido disse para a esposa dele que o amava. Mas o que você vê nisso tão interessante? É porque você, há 25 anos atrás, me disse que me amava, no dia do meu casamento com você, e a partir daquele dia você nunca mais me disse que me amava. Aí o gaúcho, como ele é todo fino, ele falou: Bate, sua tonta, tu não sabes que eu sou gaúcho macho, homem de palavra? Eu te disse que te amo e continuo te amando até hoje. Querido, não seja como esse gaúcho. Fala para sua esposa que a ama. Esposa, fala para o seu marido que a ama. Precisa declarar, precisa ser verbalizado. Mas aí no 24 ele disse o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só. Muitos casamentos até hoje às vezes estão em dificuldades, porque o pai, o homem e a mulher ainda não deixaram a casa dos pais. Ou seja, ainda estão ligados na fonte materna. Mas eu costumo dizer o seguinte: sogra é legal? Sogra é legal? O que a palavra de Deus diz? Que nós devemos honrar quem? Pai e mãe. Para quê? Para que os nossos dias sejam longos. E por que não amar a sogra? Quando você casa, você não se tornou uma só carne com a sua esposa? Então, querido, quer dizer que você comprou o pacote completo. Você comprou a sogra, o sogro e os agregados juntos. Então, muitos relacionamentos estão feridos, estão machucados, porque falta o conhecimento na palavra de Deus. Eu costumo dizer o seguinte: aquele que não ama a sogra é a mesma coisa de você estar cuspindo no útero que gerou o seu amor. Interessante, né? Aquele que não ama a sua sogra, o seu sogro, você está cuspindo no útero que gerou o amor da sua vida. Mas sogra é fácil? Não, não é fácil. Todo mundo tem uma, não é verdade? A minha esposa hoje ela já é mais feliz um pouco, porque ela não tem mais a sogra e não tem mais o sogro, porque eu não tenho mais pai e não tenho mais mãe. Feliz foi Adão também, que não teve sogra e não teve sogro, não é isso? Mas você que tem a sogra, tem o sogro, como eu tenho minha sogra e meu sogro, comece a amá-los, como a palavra de Deus diz que devemos amá-los. Mas o projeto de Deus era criar o quê? Uma família. Ou seja, criar a primeira instituição. E Deus criou. A família é um projeto de Deus e foi a primeira instituição criada na face da terra. Antes que existisse qualquer setor da sociedade, Deus criou a família. E no 25 disse o seguinte: ora, um e o outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam.
O projeto de Deus até aí ia tudo muito bom. Mas quando nós nos deparamos com o capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O que será que aconteceu com este projeto criado por Deus? Esta instituição chamada família. Entrou quem na jogada? Entrou o inimigo. E o inimigo fez o quê? Separação do homem de Deus. E aí, o que acontece? Aí nós vemos o quê? O início da vida de esconderijo. Ou seja, o homem e a mulher antes estavam nus e não se envergonhavam. E a partir daquele momento, onde entra o pecado, eles, a palavra de Deus que diz que porque estavam nus, tive medo e me escondi. Muitos casamentos hoje se tornam a fonte de esconderijo. Muitos casais estão casados, vivendo no mesmo teto, vivendo no mesmo lar, mas não se conhecem. Muitos casais, quando a gente depara para olhar no olho um do outro, ele faz isso porque ele está perante uma sociedade. Mas muitos casais chegaram aqui hoje e alguns deles podem até ter dito no carro: vamos logo, desça do carro, sua lerda, você está demorando demais. O que será que tem acontecido com as nossas vidas? Mas esse projeto lindo e maravilhoso que foi criado por Deus, entrou o pecado. E aí o homem criou uma mania de teocentrismo, ou seja, ele quis se tornar Deus. O homem separado de Deus, ele quer se tornar Deus. Mas nosso Senhor e Salvador, Deus Pai Todo-Poderoso, ele envia o seu Filho Jesus para que nós pudéssemos ser religados ao Pai. Então, quando nós vemos a crise, entrou no primeiro casamento criado por Deus. E o primeiro milagre foi a transformação de água em vinho feita por Jesus. Aconteceu onde? Também em um casamento. Ou seja, Deus envia o seu Filho Jesus para resgatar aquilo que o homem havia perdido. Mas nessa tarde eu quero comentar com vocês os 4 ases que não pode faltar no casamento. Os 4 ases que não pode faltar na vida de uma família constituída pelo poder de Deus. O primeiro A que eu gostaria de mencionar nessa tarde é o A da aceitação. Aceitação incondicional. Porque nós viemos o quê? De lares diferentes, de famílias diferentes, de costumes diferentes, e nos unimos no matrimônio. Muitos dizem o seguinte: ah, pastor, mas esse A de aceitação é difícil, porque você não sabe a bruxa com quem eu casei. Eu quero dizer para você, querido, se você casou com uma bruxa, não tem jeito. Sobe na vassourinha dela e vai dar umas voltinhas com ela. Porque é essa mulher que Deus colocou para ser a sua auxiliadora, a sua ajudadora. Mas tem muitas mulheres que falam o seguinte: mas o senhor também não sabe com que sapo que eu casei. E ainda um sapo barbudo que ficou a noite inteira. Querida, começa a dar beijinho nele para ele se transformar num príncipe. Porque quando você se casou com ele, ele era o príncipe da sua vida. Mas tem muitas pessoas solteiras aqui hoje, não tem? Tem, levanta a mão aí, quem é solteiro. Não se casou ainda. Você tem uma chance, sabia? Eu costumo dizer o seguinte: quando você vai casar, casa com uma mulher bonita. Sabe por quê? Um homem bonito. Porque com o passar do tempo ele vai ficar feio. Ela vai ficar feia. Já pensou você casar com uma feia já de início? Imagina só. Porque o que acontece? Quando a gente casa, o A da aceitação tem que estar frequente nas nossas vidas. Porque quando vocês lembraram como casaram, como que era o corpo da sua esposa? Como que era o corpo do seu marido? Porque quando a gente casa, costuma acontecer o quê? Uma prosperidade, não é isso? A gente prospera para frente, prospera para trás, né? Uns prosperam para cima, outros prosperam para baixo. É uma prosperidade. O homem,
e ele tinha o quê? Aquela barriga de tanquinho. Não é isso? Só que continua a barriga de tanquinho, só que é um tanquinho de moto hoje. Né? Um tanquinho diferenciado, mas continua sendo um tanquinho. E as mulheres? O que acontece com as mulheres? Os homens ainda tinham cabelo. Um já tinha cabelo, hoje já não tem mais nada. Então esse ar da aceitação. Nós temos que nos aceitar como Deus nos fez e como Deus nos uniu. Porque é o seguinte, nós temos virtudes, mas também nós temos defeitos. Nós temos qualidades, mas nós também temos muitos defeitos. E nós devemos celebrar no casamento as nossas diferenças. Nós temos que pedir constantemente ao Pai que nos ensine a celebrar as diferenças que existem no nosso relacionamento de marido e mulher. E é tão interessante que você que possui uma aliança, que muitos casais aí não carregam uma aliança, né? Quantos casais não carregam uma aliança aqui? Pode levantar a mão, deixa. Tem gente que esconde. Então é o seguinte, na nossa cultura do casamento, quando a gente casa, a gente costuma carregar o quê? Uma aliança. Mas você que não usa aliança, você também pode ser da cultura dos esquimós.